Então, vou colocar um ponto importante aqui nesse vídeo do Malafaia, que eu já tratei sobre ele no vídeo anterior. Ele fala aqui sobre a questão do discurso de ódio. Ele faz uma confusãozinha aqui, como já é de se esperar, né? Da parte do Malafaia, não é isso? Então vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Agora no carnaval, num congresso de jovens em Brasília da Assembleia de Deus, um pastor americano desceu-lhe a ripa no pecado. Coisa importante, esse negócio de descer a ripa no pecado, e daqui a pouco ele fala, meter bala no pecado, não sei o quê. Tem que prestar atenção se hoje em dia você descer a ripa no pecado, não seria bater também em pessoas, né? Hoje em dia você tem que pensar dessa forma. A gente entraria aqui em questões de hamartiologia, que seria aquela disciplina teológica que estuda a questão do pecado, né? O que é pecado, o conceito de pecado, natureza do pecado, origem do pecado e por aí vai, né? É uma discussão interessante. É muito importante discutir isso. Hoje em dia, né? Aí vai falar de coisas aqui que, quer queira, quer não, atinge pessoas, né? Mandou bala. Denunciou o pecado. A imprensa, movimento gay, deputados da esquerda. Isso é LGBTfobia. Isso é discurso de ódio. Agora quem vai falar sou eu. Escute. O porta dos fundos ou porta do esgoto mostrou Jesus gay, Jesus no prostíbulo. Olha só, essa coisa do Jesus gay, a gente tem duas perspectivas para tratar. Aqui eu vou tratar, numa perspectiva mais a questão jurídica, né? Vou colocar aqui uma professora falando a respeito, mas eu poderia tratar do ponto de vista teológico ou bíblico, né? Jesus, o que Jesus acha da paródia, né? Aquela paródia do Porta dos Fundos, que ficou, aquelas, né? Paródias do Porta do Fundo, que fez aí, deixou o pessoal aí, muita gente crente aí, indignado da vida. Tem que pensar na pessoa do Cristo. Será que Cristo está preocupado com isso? Essa é a pergunta que eu deixo aqui. Ele, Malafaia, está preocupado, mas o Malafaia tem uma causa, que não é exatamente a causa de Cristo. Então, obviamente, o religioso ele vai se enfesar com isso, né? Mas Cristo mesmo, será que ele se ofendeu? Eu não vi ninguém da imprensa dizer que é discurso de ódio. Aí tá. Se o Porta dos Fundos cometeu um crime, você tem que estabelecer qual é o crime. Inclusive, ele vai falar de um crime aqui que o pessoal da parada gay cometeu, né? Mas discurso de ódio, será que é discurso de ódio mesmo? Vamos ver. Debocham da nossa fé no carnaval. Ninguém diz que é discurso de ódio. Em 2011, a parada gay cometeu crime, artigo 208, vilipêndio a imagens religiosas da Igreja Católica. Eu fui defender a Igreja Católica e até hoje, pasmem, eu, denunciando os criminosos, estou sendo acusado de homofobia. E os criminosos, livres, leves e soltos. Livre, leve e solto. Esse artigo que ele citou aí do Código Penal, se eu não me engano, lá estipula de 1 mês a 1 ano de cadeia por esse crime aí. Obviamente, se a pessoa for réu primário, tá, não pega a cadeia por conta de ser muito difícil, a não ser que tenha uma certa gravidade, que tenha usado de violência e tal. Esse negócio aí da parada gay é porque colocaram, se eu não me engano, em 2011, colocaram imagens nos postes nas ruas e tal, associaram algumas coisas da Igreja Católica aí com a parada gay, né? Enfim, isso aí é para se discutir a questão do crime, vilipendiar símbolos religiosos. Ok, mas isso não é discurso de ódio. Mas vamos continuar aqui. Eu vou citar a Constituição e a Bíblia. Põe aí na tela o artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Põe aí. Esse artigo da Constituição brasileira é chamado cláusula pétrea. O que significa isso? Você pode mudar a Constituição, mas esse artigo não pode ser mudado. Então, primeiro, inciso 4, é livre. Então, a partir daqui ele vai entrar em questões aqui relacionadas a alguns artigos que poderia ser visto posteriormente. A gente vai ficar aqui, não é interessante para agora não, a gente vai ficar aqui na questão da discussão sobre o que é discurso de ódio. Ele deixou claro aqui que está reclamando porque não tratam essas coisas que ele citou aqui como discurso de ódio. Vamos ver o porquê, então. Eu vou colocar aqui um vídeo. Vou colocar aqui, então, um vídeo da doutora Clarissa Gross. Ela
ela é doutora em Direito e vai nos dar aqui algumas diretrizes, né, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do discurso de ódio, se o Malafaia tem razão e exigir, né, que aquela paródia do, do Porta dos Fundos pode ser considerado como discurso de ódio, aquela questão de 2011 que ele citou, dos LGBTs e por aí vai. Eu vou colocar aqui as partes mais importantes, né, o que interessa para a gente. De que a gente precisa ter um pouco de cuidado com a expressão discurso de ódio, porque as palavras discurso e ódio, elas podem significar muitas coisas. Elas podem significar ou se referir a vários tipos de discursos quando a gente utiliza essas... Ou seja, tem que ter uma delimitação, né? É o que o Malafaia está fazendo aí. Ele está meio que abrangendo o conceito de discurso de ódio para pegar o que ele quer, para fazer a cabeça das pessoas, né, se voltarem contra, né, as pautas aí relacionadas à assistência necessária por parte do Estado, do poder público, às minorias. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de minorias. Então aqui, nesse ponto aqui, ela vai colocar 3 características interessantes para a gente focar nelas, né? Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do discurso de ódio, do ponto de vista conceitual. Eu acredito que o discurso de ódio, como limite à liberdade de expressão, diz respeito a um discurso muito específico. E ele tem 3 características principais. A primeira delas é que ele é um discurso de conteúdo discriminatório. A segunda delas é que é um discurso que se dirige a um grupo em geral de pessoas. E a terceira delas é que é um discurso que é proferido no debate público de ideias. Eu acredito que seria interessante a gente aprofundar um pouco mais cada um desses elementos. Quando se diz que é um discurso que se dirige a grupos em geral, o que se tem em mente é um grupo definido por algum traço identitário qualquer. Então, pode ser um grupo definido por características de cor, de raça, de sexo, de orientação sexual, de identidade de gênero, religião, nacionalidade. Percebe uma coisa aqui, os traços que são comuns aos componentes desses grupos, né? Ela citou aí 2 que entram aqui nessa questão do nosso vídeo, que é a questão de gênero, por exemplo, né? Você pode colocar aí a questão LGBT, QIA+, e enfim. E a religião, não é interessante? Parece que entra em conflito, parece um conflito. Só que existem prioridades nisso aí, a gente tem que observar as prioridades. Né? A gente vai preservar uma religião. Aí, no caso aqui, a gente foca na questão da religião evangélica, que o Malafaia é evangélico, né? Então, religião e questão de gênero, ou LGBT em geral, está em conflito. Por enquanto, vamos ver aqui. Então, é um discurso dirigido a um grupo em geral, e não a pessoas especificamente consideradas. E, normalmente, quando a gente pensa na discussão em torno do discurso de ódio, a gente tem em mente discursos que são normalmente dirigidos a grupos em situação de vulnerabilidade social. Aí ela tocou numa questão muito interessante, vulnerabilidade social. Grupos em vulnerabilidade social, olha só, eu entendo que vulnerabilidade social é um conceito que pode ter a ver com questões financeiras ou não. Né? Ou não. Por exemplo, um homoafetivo que se sente inseguro ao andar na rua certa hora da noite por causa dos seus traços de homoafetivo, ele se veste como tal, os seus trejeitos, enfim. Dá para identificar que o cara é homoafetivo? Ele vai ter uma certa insegurança em andar. Por quê? Porque existe uma violência voltada para esse povo, para esse pessoal. Discriminação. Então, o discurso de ódio, ele afeta essas pessoas que estão por aí mais vulneráveis. Aí a gente está tratando de grupo, mas dentro do grupo existem pessoas individuais. Vamos pensar dessa forma. Vamos pensar quem é frágil e quem não é. Religião evangélica é frágil? O evangélico, ele está em vulnerabilidade por ser evangélico? Não. Já esteve no Brasil? Já. Quando os protestantes chegaram aqui, né, eu vou dar aqui o exemplo da igreja luterana, da ISLB. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando a igreja luterana chegou ao Brasil, a predominância era a igreja católica em termos religiosos. Inclusive, era a religião oficial do Império. Tá? E a igreja luterana, bem como outros protestantes, eram perseguidos pelo catolicismo. A igreja luterana tem os traços católicos e ela usa, em várias igrejas suas, principalmente as mais antigas, elas usam sinos. E era proibido colocar sino, porque sino era uma característica da igreja católica. O sino mesmo que
que o padre toca e tal. Então era proibido. Posteriormente, a igreja luterana adquiriu o direito de usar também o sino nas suas torres, nas torres das igrejas. Percebe? E não era só isso, era uma questão também, tinha também questão violenta. Se você vê aí como que os protestantes foram tratados quando chegaram aqui no Brasil, coisa meio doida. Agora, hoje em dia, tem algumas décadas para cá, cerca de 30, 35 anos, 40 anos para cá, ou até mais, sei lá, virou moda ser evangélico. É moda. Então, não venha me dizer que igreja evangélica é perseguida. Existe essa ideia dentro da igreja, né, evangélica. E esses pastores aí ficam colocando na cabeça do povo que estão sendo perseguidos. Não tem perseguição. A igreja é perseguidora. A igreja evangélica é perseguidora. Tem uma questão teológica, que é fundamentalista, conservadora, e está dentro de uma bolha, e as pessoas são ensinadas lá dentro a não enxergarem além dessa bolha. E isso é perigoso. Coloca em perigo essas pessoas que a gente está citando aqui. Nós citamos aqui o pessoal. Ela citou aqui, a doutora citou aqui, é, 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 grupos em vulnerabilidade. E esses grupos se confundem com o que a gente chama de minoria. Nesse caso aqui se confunde. Não é que o conceito de minoria e o conceito de vulnerabilidade social seja a mesma coisa. Não, mas aqui nesse caso se confunde, tá? Pode aplicar dessa forma, é o que a gente chama de minoria. E o que é minoria? Eu falei que a gente ia falar sobre minoria. Minoria não é minoria no sentido quantitativo. É no sentido sociológico ou social, se você quiser. É no sentido de que não tem voz. E que precisa levantar a sua voz a partir do direito de exigir direito. Aí eles vão conquistar direitos. Por isso que tem essa briga aí. Malafaia é contra esse grito que eles levantam, né? No caso aí dos LGBTs, para conquistar seus direitos, para ter proteção, para ter bem-estar social, para ter bem-estar mental, para preservar também seu modo de ser, sua cultura, a sua integridade física, inclusive. Lembre-se de uma coisa: quando se trata de religião que representa a minoria, nós temos as religiões afro. Por quê? Porque os negros também são uma minoria e estão em vulnerabilidade nesse sentido. 70% das abordagens policiais que tem morte, 70% é negro e pardo. Por quê? Percebe? Então, ficando aqui com essa questão dos pretos, a gente lembra no passado aí, não sei que ano foi, que uma menina saiu de um terreiro, né? Saiu do território de um terreiro ali e ela foi atingida por pedras, acertaram pedra na cabeça dela. Provavelmente foi por parte dos evangélicos. E aquele jornalista, o Boechat, né, fez ali uma crítica. O Boechat até faleceu em 2019 na queda de helicóptero. E o Malafaia se cingiu assim, contra o discurso do Boechat e disse assim: vamos debater então essa questão. Aí o Boechat rebateu, chamou ele de otário e mandou ele procurar uma. Você sabe bem o que ele mandou? Ah, Malafaia, vou dar palanque para você, não, seu otário. Foi mais ou menos assim que ele falou: vai procurar uma. Aí ele falou aí umas coisas para ele. E o que o Boechat estava falando era sobre o incentivo da igreja evangélica contra, né, a liberdade de prática religiosa do povo afro, ou se não for do povo afro, mas pelo menos que pratica. Pode ser branco também, lá dentro também tem. Pratica as religiões afro. E eles têm direito. A gente tem que lembrar que o país é laico. O Estado é laico, significa que não tem uma visão de fé, uma visão teológica a respeito dessas coisas. Não há de se falar que o Estado vai dizer que a religião evangélica é do bem e as religiões afro, pode ser candomblé, a religião tipicamente brasileira, que é a Umbanda, é do mal. Não tem como exigir isso do Estado brasileiro, porque o Estado é laico. Laicismo é isso. Não tem visão teológica a respeito dessas coisas, não tem visão teológica específica, no sentido conservador, vamos dizer assim, e não tem uma visão de fé. O Estado não trabalha com visão de fé. Nesse sentido, não. O Estado respeita todas as religiões. O Estado laico não é Estado ateu, lembrando isso também. Né? Mas considera todas as religiões, inclusive as afros. Sobretudo a Umbanda que se criou, nasceu aqui no Brasil. A Umbanda surgiu com a história do Brasil. É a religião mais brasileira que existe, é a Umbanda. Tá? Então é isso. Bom, o que ela falou, acho que basicamente já deu para gente entender aqui. Então, como a gente colocou essa questão, a religião evangélica é vulnerável? Não, o discurso de ódio ele tem que atingir grupos vulneráveis.
Religião evangélica está assim quase hegemônica. Tem bancada evangélica. É a religião evangélica que está muito mais com perseguidora do que perseguida. Então, o Malafaia ele distorce tudo isso. Então é extremamente perigoso o discurso desse cara. Como a gente já vem falando, ele mente, ele distorce as coisas. Enfim, é isso. É isso. Eu não tenho mais nada para dizer além disso. Só não entende mesmo quem não quer. Quem não quer mesmo entender. Então eu vou ficar por aqui. Você, enfim, compartilha aí esse vídeo, dá o like. Se gostou, se não gostou, dá o dislike. Ok? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.